O nome de Deus, por tudo, seja sempre louvado. Amém. Pronto, irmão Marquinhos, tem a palavra. Irmão Cleito, tem a palavra. Pronto, irmão William. Tem a palavra? O senhor te dá? Não? Irmão Rodrigo, pronto. A Irmandade tem prazer. Eu estou aqui só para não ficar longe do som aqui, ó. Mas a missão do irmão, pode vir. A Irmandade tem prazer. O irmão Rodrigo fica sem atender os cultos, né, irmão? A gente fica com saudade dele pregar, né? Vem, irmão Rodrigo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vejam como é a obra de Deus, né, irmãos? Nesse último domingo, na madrugada, eu acordei. Nós estamos vivendo dias de muita aflição pela enfermidade que foi diagnosticada na minha cunhada, com a qual nós estamos orando, a igreja está orando. Eu acordei na madrugada para orar e veio no meu coração Salmo 121. Falei, Senhor, Salmo 121, uma palavra tão bonita, né? Mas que será que é isso? Viemos congregar, tivemos reunião do ministério pela manhã, o servo de Deus atendeu o culto e o irmão levantou para pregar a palavra. Eu estava ali sentado no banco, eu já abri a Bíblia no 121 de Salmos. O irmão folheou. Irmãos, é em Salmos, eu estou procurando aqui 121 de Salmos. Glória ao nome santo do Senhor. É assim, irmãos, nós às vezes não sabemos, mas o Senhor está operando no detalhe na nossa vida. Hoje o Senhor nos mostra, vamos ler no segundo livro de Reis. Glória ao Senhor. Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, iremos ler, amados, do verso 38 ao 41. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra do Senhor hoje, por certo, há entre nós, irmãos, irmãs, que nós já poderíamos agradecer o culto, porque o que você veio pedir, o Senhor já falou com a tua alma. Hoje o que o Senhor nos tem mostrado, essa história de Eliseu, o profeta, que, irmãos, era um jovem que estava no pasto cuidando dos afazeres da fazenda,
E Elias, na caminhada do profeta, passando por aquelas terras onde estava Eliseu, Elias olhou para aquele jovem, os irmãos, as irmãs conhecem essa história, olhou para ele e chamou ele que o acompanhasse. Como assim, irmãos? Aquele jovem não fez curso para profeta. Aquele jovem não frequentava a igreja de Elias. Mas o Espírito Santo de Deus, que hoje governa sobre nós, naquele tempo, pelos trabalhos do profeta Elias, operava obras grandiosas. E Eliseu, irmãos, não duvidou, ele confiou no profeta, ele confiou no que ele haveria de fazer, sem saber ao certo de onde vinha o profeta e para onde iria. Se despediu da casa dele, fez algum evento ali de agradecimento ao pai e à mãe e seguiu com o profeta. Acompanhou Elias até o tempo em que ele, acompanhando o profeta Elias, eles tiveram que passar de uma banda a outra de um rio, e Elias, homem tomado por Deus na terra, feriu o rio com a capa, o rio se abriu e eles passaram a seco. Do outro lado do rio vieram cavalos de fogo e levaram Elias aos céus. E a capa de Elias cai, Eliseu a toma, e para testar, estamos falando de maneira muito resumida, antes disso, pela ascensão de Elias, Eliseu rasga os seus vestidos, não é isso? E ele pega a capa que havia caído e fala: se há poder comigo, ele fere o rio novamente e o rio se abre e ele volta do caminho que ele tinha vindo. E por que, irmãos, que essas coisas se sucedem? Porque quem trabalha nas nossas vidas e quem prepara as coisas que há de ser para nós é o Senhor. Nós buscamos com as nossas forças, nós buscamos com o nosso entendimento, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso, irmãos. Nós precisamos entender que o bom é buscarmos agradar o Senhor sobre todas as coisas. É buscarmos ter comunhão com o Senhor todo o tempo da nossa vida, seja no trabalho, seja nos afazeres da nossa casa, seja na escola, seja, irmãos, na atividade da nossa igreja, seja nos bancos da igreja, seja onde for, irmãos, nós precisamos buscar comunhão de contínuo com o nosso Deus. Se estiver na rua, que possamos cantar hinos, meditar na palavra do dia anterior, contar testemunhos dos favores do Senhor para as nossas vidas, porque, irmãos, é como um unguento, como um óleo de mirra. Quando você tem comunhão com Deus, aquele cheiro se expande, irmãos, e vai alcançando quem você menos espera, é alcançado pela comunhão que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você começa pelo teu testemunho, você começa pelo teu comportamento a dar exemplo de um servo, de uma serva de Deus na terra. Conforme nós já tratamos aqui, irmãos, pedindo oração, esses dias um casal de médico foi até a minha casa, esteve por um período comigo, com a minha esposa, e eles falam: mas que negócio é esse de igreja que você tanto fala? O que é a tua igreja? Eu falei: olha, a nossa igreja que nós frequentamos você podia tirar o nome dela e colocar pronto-socorro na porta, porque é um pronto-socorro.
As pessoas chegam com diversas necessidades e ninguém fica julgando se ela é da igreja A, da igreja B, não fica julgando se ela tem condição, se não tem, se ela está vestida de tal maneira, ou se ela fala bonito, se ela fala feio. A gente tem a missão de levar a mensagem de Jesus Cristo. E que os irmãos que atendem o culto, os irmãos que são membrados na nossa igreja, possamos, por esse trabalho, alcançar a salvação das nossas almas, ajudando que todos possam alcançar a salvação das próprias almas. Irmãos, até achei que eu tinha sido até leviano na maneira de me expressar. Passou alguns dias, ontem, a minha esposa estava na casa dessa médica e a mãe dela, que é uma senhora muito cristã, fervorosa, de um exemplo, de um testemunho exemplar. Entretanto, ela segue ao Senhor por uma outra fé na igreja romana. E nós, irmãos, com muito cuidado, porque nós temos que dar testemunho, mas também não podemos causar escândalo. E essa senhora chamou minha esposa e falou assim: olha, Débora, eu preciso te confessar, eu estou assistindo o culto da igreja de vocês, que coisa linda, né? É uma paz quando a gente assiste aquele culto. Irmãos, devemos procurar estar no centro da vontade do nosso Deus, irmãos. E hoje a palavra do Senhor vem para nós. Ainda que você esteja por caminhos tortuosos, ainda que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, você veio num bom lugar. Ainda que essa palavra alcance quem nos acompanha pela internet, mas você está num bom lugar, porque aqui o Senhor fala pelo exemplo das Escrituras, que ainda que haja morte no teu caminho, o Senhor decreta vida para os céus. O Senhor decreta vida na tua vida, minha irmã. O Senhor decreta vida nas nossas vidas, irmãos, porque o plano do Senhor é maior do que o nosso. A morte estava decretada na vida dos filhos dos profetas. Não eram qualquer pessoa, irmãos. Eram filhos dos profetas. Eram homens que estavam sendo preparados por uma obra na terra. Entretanto, havia um decreto de morte. Ainda que haja decreto de morte no nosso meio, o Senhor tira e coloca vida no meio de nós, irmãos. E vejam um exemplo de Eliseu. Ele não profetizou para aquele caldo. Ele colocou farinha, porque com a farinha ele transformou a natureza daquele caldo. Se nós voltarmos alguns versos atrás, outros profetas chegam a ele e falam: olha, o lugar que nós estamos é muito bom, mas as águas são amargas. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. E o profeta, ele não declarou, ele não profetizou. Ele foi lá e derramou um pouco de sal na nascente, a água amarga se fez doce, pura e cristalina. Qual é o tempero que te falta, minha irmã? Qual é o tempero que nos falta, irmãos? Seria um glória? Seria uma busca incessante pelo Espírito Santo em nós? Seria a fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Haveria, irmãos, algo impossível para nós? Haveria alguma causa impossível na tua vida que Deus não pudesse fazer doce o que é amargo? Que possamos, irmãos, estar em comunhão neste culto, que possamos estar em comunhão para receber essa palavra. Em poucos instantes o servo de Deus virá fazer a oração de agradecimento. Que o teu coração esteja derramado e confiante que você está na presença do Deus que fez os céus e a terra. Tá boa essa palavra, irmãos? Será que nós, por essa palavra, podemos confiar que mal nenhum chegará na nossa tenda, irmãos? Hoje o Senhor não te pede que você despeja farinha nem sal, mas hoje o Senhor nos convida a clamar, a buscar,
a buscar o Espírito Santo para que estar junto de nós. Para que você possa, das suas bocas, das nossas bocas, sair palavras de libertação. Porque é o Senhor quem modifica a estrutura natural das coisas, mas assim fazendo, Ele edifica a tua vida, Ele edifica a tua família, Ele edifica uma cidade, Ele edifica uma nação, irmãos. Esse é o poder do nosso Deus. Dá para descansar no Senhor por essa palavra? Dá para confiar que sobre todas as coisas há a vontade do Senhor em te beneficiar? Você foi surpreendido, surpreendida com alguma coisa que te tirou do fluxo natural da tua vida? Pense na vida de Eliseu, que saiu do campo para ministrar como profeta. Não importa como você está, como está a tua vida, é a vontade de Deus na tua vida, nas nossas vidas, para uma grande obra na terra, irmãos. Dias de paz, de prosperidade, no centro da vontade do nosso Deus. Essa é a palavra, que saiamos daqui confortados e confiantes, que ainda que haja a morte preparada, o Senhor tira a morte e coloca a vida, e vida com abundância. Esta é a palavra, irmãos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, o servo de Deus virá à frente orar por nós. Em comunhão, agradecemos esse culto com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que voltamos, Senhor, aos teus pés em oração agora para agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela nossa irmandade, Senhor, que com alegria, ainda que enfrentando, ó Deus, algumas dificuldades, veio na tua casa, Senhor, oferecer a Deus um culto de adoração à tua santidade. Queremos crer que em outros lugares, em outras denominações também, nesse momento, há um povo teu clamando, adorando ao Senhor de todo o coração. Permita, Deus, que a mesma presença que está aqui junto de nós, possa estar também junto dos teus filhos, onde estiver, Senhor. Te damos graça pelos músicos, pelo organista, pelas musicistas que tu tem preparado nessa noite para louvarem a Deus com seus instrumentos, pelos obreiros na portaria e o teu servo, Senhor, que tu tens colocado diante de nós como porta-voz teu na terra essa noite. Bendito Deus, vai caindo a tarde, vai chegando a noite e o nosso coração ferve, Senhor, de alegria, de saber que podemos estar na tua casa, como disse o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glória a Deus nas alturas. Senhor, Ele amava tanto a tua casa, Ele amava tanto a tua palavra, que dizia uma coisa, almeja o meu coração e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ó Deus maravilhoso, essa é a nossa alegria, esse é o nosso encontro social, essa é a nossa festa, é estar reunido com os nossos irmãos para glorificar o teu nome. Senhor, como pode alguém compreender na terra o que fazemos aqui? Cremos por fé que o teu Espírito Santo vem aqui onde nós estamos, Senhor, e toma uma boca na terra e fala com a nossa alma. Isso é coisa de Deus, isso é mistério de Deus. Muitos não compreendem, mas nós sentimos a tua presença no nosso coração. Senhor, se alguém entrou aqui entristecido, desorientado, Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Faz com que creia na tua palavra, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Idaiamuia, laia. Glória, glória a Jesus. Faz com que creia na tua palavra.
e que saiamos daqui com a certeza viva, no lugar da morte, Deus já colocou vida, e vida com abundância. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso em paz. Te agradecemos pelas ofertas. No sábado de manhã tem culto novamente para as nossas irmãs. No domingo tem culto de manhã às 10, às 18h30. Traz o teu povo para a tua casa. Todos indistintamente, Senhor, são bem-vindos aqui nessa congregação. Abençoa agora no término, no clamor do círculo de oração, pelas causas impossíveis, o teu servo a quem tu vai usar para levantar esse clamor, e a tua igreja que vai clamar por essas vidas. Senhor, eu tenho um voto particular contigo, que não tem nada com a tua igreja, mas eu tenho compromisso com o meu Deus, que fiz, irmãos, que todas as vezes que dobrasse o meu joelho em oração, eu não me esqueceria de orar pela Camilinha, a bebezinha de 1 ano que está com câncer, e pela irmã Ju, a cunhada do irmão Wayne. Senhor, apresentamos a Camila na palma das tuas mãos. Senhor, haja cura na vida dessa criança. Kalima, Yeshua lá, Silamuka Yanda lá, Salá. Senhor, tu tens a cura, tu tens a saúde na tua mão. Da mesma sorte a Ju, Senhor, visita ela agora onde ela estiver, que elas duas recebam saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. Assim, dá-nos mais um hino e despeça-nos no término de tudo na paz de Deus. Pedimos as tuas bênçãos e elas ainda pedimos sobre os nossos irmãos que nos visitam, independente de igreja, que sejam todos bem-vindos e que saiam daqui visitados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, bendito por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Presença.